como que então eles estão reféns E dos tem muito medos. prejuízo, né? Eles não conseguem alcançar aquilo que eles querem, eles não conseguem se conectar, eles não conseguem sair da onde eles estão, porque eles têm medo de tudo. Olá, meu nome é Raquel, Eu sou a Emira. nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai falar de uma comédia romântica. Hoje é dia de falar de Na Sua Casa ou Na Minha. E aí, você achou que comédias românticas só falam de coisas bobinhas, amorzinho, fofinho? Você achou errado. Hoje a gente vai falar de medo e não de amorzinho. Então fica aí até o final pra saber por que a gente vai falar de medo. Bom, pra falar de medo, a gente pode começar com o exemplo do personagem do Ashton Kutcher, que é Peter. O Peter, ele tem medo de várias coisas, né? Ele tem medo, por exemplo, de terremoto, mas o principal medo que a gente consegue reconhecer nele é o medo de conexão, é o medo de se envolver, que a princípio até pode parecer que é só com mulheres, né? Ele não consegue estabelecer um relacionamento duradouro. Então ele começa o filme com uma pessoa que a gente vai descobrir que ele tá há 6 meses com ela, mas ele não consegue chamar isso de namoro, ele não consegue compartilhar o aniversário dele com ela, né? Entendendo essa data enquanto uma partilha de afeto, mas isso também aparece. Aí depois, enfim, outras mulheres vão aparecendo e vão confirmando a nossa hipótese, mas também tem uma dificuldade dele de se conectar no trabalho. Pelo que parece, ele trabalha com uma espécie de consultoria. E consultoria é bom, né? Porque você vai, faz a consultoria e vai embora. E ele ganha muito dinheiro, ele é muito competente nisso que ele faz. Só que tem uma cena em que ele acabou de fazer uma consultoria e aí as pessoas lá da empresa estão querendo muito contratá-lo, né? E ele simplesmente não aceita. E não tem justificativa plausível pra isso. Ele não aceita porque ele não quer manter esse vínculo. Ele não quer manter essa relação, né? E quando a gente vai olhar pro passado dele, enfim, tem já ali algum problema com envolvimento com álcool. A gente não tem muitos detalhes da família, mas parece ser uma família um pouco problemática. Então talvez o medo de se vincular, o medo de se decepcionar venha daí, né? Muito provavelmente. E esse medo também é reforçado pela relação com ela. Apesar deles serem melhores amigos, ele já, lá no passado, gostou dela. E ela ficou com outra pessoa. Então, talvez esse fato tenha sido ainda mais impactante pra ele. Porque o medo dele não deixou que ele estabelecesse uma relação com ela que fosse clara, de um relacionamento fixo. E aí, por conta disso, ela acaba se envolvendo com outra pessoa e até casa, enfim, tem filhos. E aí o medo, então, a gente percebe um pouco do que a gente fala de profecias autorrealizáveis, né? Ele tanto não demonstrou o afeto, que aquele medo que ele tinha de ser abandonado, realizou. Ela casou com outra pessoa. E a gente teve uma coisa que a gente não falou, que o livro, que ele não publica também porque ele tem medo. Ah, é verdade, tem o livro, o livro dele, né, que é super... Ele queria ser um autor de livros e ele escreve um livro e ele tem medo do que as pessoas vão pensar dele, né? Então ele também não publica, é verdade. E no caso dela, a gente tem vários medos, né? Então, assim, ela é muito preocupada com o filho tem alergias, então, de fato, ele realmente precisa de mais cuidados, mas ela coloca esses cuidados pra um lado muito generalizado, né? A ponto do menino não poder jogar hóquei, por exemplo. Ela diz que ele é muito pequeno, sendo que, aparentemente, no filme ele é do mesmo tamanho dos outros meninos, mas tudo bem. E é bom. Exatamente. Então, enfim, os medos, eles tomam proporções muito maiores ali pra ela. E, no caso dela, muito por uma questão de controle, como a gente vê. Fica muito óbvio que é o controle, né? Quando ela vai viajar pra fazer o curso que ela tem que fazer e o Peter vai ficar na casa dela, ela deixa post-it pela casa inteira. Mas é tipo inteira. Ela faz a comida toda que eles têm que comer. Se der, a gente vai colocar a cena aqui pra vocês dos post-its. Porque é impressionante. E tudo tem um jeito certo de ser feito. Tudo tem que ser feito daquela maneira. E é uma dificuldade enorme pra ela de abrir mão desse controle, de deixar as coisas acontecerem. Tanto que ela tem dificuldade pra pedir ajuda. Sim. Né? Então, os medos dela aparecem muito por aí. Tem até uma fala, um momento no filme que ela fala que ela não arrisca. Ela pondera muito bem as coisas, porque foi isso que manteve ela a salvo e segura esse tempo todo da vida dela. Então, ela só aceita as coisas e tá tudo bem. Só que a gente precisa se questionar aqui se tá tudo bem mesmo. Porque no final a gente tá vendo aqui, mostrando pra vocês,
como que então eles estão reféns E dos tem muito medos. prejuízo, né? Eles não conseguem alcançar aquilo que eles querem, eles não conseguem se conectar, eles não conseguem sair da onde eles estão, porque eles têm medo de tudo. E é um ponto importante, né? Vocês já devem ter ouvido a gente falar várias vezes sobre aceitação, mas aceitação não é um processo passivo, sabe? Ah, não, as coisas são assim, poxa, que pena, não posso fazer nada. Não. A aceitação, ela é o primeiro passo de um processo ativo. Então, eu entendo a realidade. Então, aceitar é conceber a realidade, não brigar com a realidade. Então, eu entendo que isso está acontecendo, eu aceito isso, mas eu posso ou eu vou tentar fazer coisas para mudar esta realidade sempre que for possível. A gente deu exemplo uns vídeos atrás sobre a questão do trabalho, né? Então, eu tenho uma rotina de trabalho, eu preciso lidar, ela existe, eu não tenho como brigar com essa realidade, mas eu posso me envolver em comportamentos para modificar isso. Eu tenho medo, é uma possibilidade, né? Então, eu estou sentindo medo nesse momento, é uma constatação, eu aceito isso. Eu não posso ficar assim, não é medo não, é outra coisa, não tô sentindo não. Isso não é aceitar. Mas o fato de você aceitar que você tá sentindo medo não significa que você vai deixar o medo correr solto. Você pode colocar em prática estratégias que vão te ajudar a lidar com aquele medo. Então, a aceitação não é passividade. Quando ela fala sobre isso no filme, não é dessa aceitação que a gente tá falando. Ali a gente tá falando de resignação. Ela fica muito resignada. É assim, as coisas são assim e elas não vão mudar. E é justamente por conta do controle. E a gente tá falando completamente o contrário quando a gente fala de aceitação. Então, é bom marcar isso porque é confuso, né? A gente usa a palavra aceitação para várias coisas. Mas dentro do que a gente chama de regulação emocional, enfim, de lidar com as nossas emoções, aceitar não é passividade. Que isso fique bem claro. E aí a gente tem então, pra talvez fechar aqui, né, esse ponto principal aqui do medo, o único ponto na verdade, porque junta o filme todo, a gente tem o filho dela que finalmente pode jogar hóquei, porque o Peter deixa, sem falar pra ela. O que é um problema. Mas ela também faz uma coisa errada. Exatamente. Ela publica o livro dele sem avisar pra ele. Os principais medos dos dois, eles acabam tendo que enfrentar por causa um do outro. Exato. Eles se incentivam sem contar um pro outro, uma coisa meio... O que no filme, obviamente, deu tudo certo. Mas na vida real é problemático pra dedéu. Sim. Limite, privacidade, aí tá... Confiança, questões. né? Confiança. Você não pode pegar um livro, publicar o livro da pessoa sem falar, olha, eu li o seu livro, é maravilhoso. Nem pegar o filho de alguém e botar pra fazer uma atividade que a mãe e o pai não quer que faça, né? Então, assim, exatamente. Cuidado. Mas, enfim, eles acabam fazendo, né, essas coisas. E no final o filho dela acaba se machucando jogando hóquei. E quando ela liga pra ele, ela quer que ele pare de jogar, mas ele fala que ele quer continuar. E aí ele fala pra ela, eu sei que você tem muitos medos, e eu também tenho, mas eu não quero viver assim, eu não quero continuar vivendo assim. Então o menino percebe como que eles estão deixando de fazer muitas coisas, e até muitas coisas muito legais, por medo de coisas que podem nem acontecer, mas se virem a acontecer, podem não ser tão ruins assim. Porque o pior medo dela era que ele de fato se machucasse, mas ele se machucou e tá tudo bem. É óbvio, não tá tudo bem porque ele se machucou, mas ele vai ficar bem. Não é... Nossa, ele vai não foi deixar de viver. Absurdo na vida dele, né? Exatamente. Então, é isso. E aí, só pra gente terminar, né, gente, duas coisas importantes. Medo, ansiedade são emoções normais, todo mundo tem. Tem momentos da vida em que eles vão ficar mais fortes, porque a gente vai estar passando por algum problema, vai estar mais vulnerável. Então, não é um problema sentir isso. Mas quando você está percebendo que essa emoção está guiando a sua vida, ou então está causando muito prejuízo para a sua vida, é um bom momento para buscar ajuda profissional, porque as emoções, elas têm um papel protetivo, tá? Elas querem garantir a nossa sobrevivência. Mas como a gente tem um cérebro muito complexo, que foi evoluindo e ainda tem reações como se a gente vivesse em pequenos grupos, nem sempre essas emoções aparecem em momentos adequados ou na frequência adequada, na intensidade adequada. Então, nesse caso, se você percebe, se você se identificou com algum dos dois personagens, vale muito a pena um tratamento, né? Buscar um profissional de saúde para ajudar a melhorar a sua qualidade de vida. Sim, com certeza. E muitas vezes, gente, é uma coisa muito... Pode ser uma coisa muito pontual, tá? Às vezes as pessoas acham, mas aí eu vou ter que ir pra terapia e falar da minha vida inteira.
Não necessariamente. E nem por muito tempo. Nem por muito né? tempo, Às vezes você não vai exatamente. ficar o resto da vida fazendo terapia. Não, às vezes por alguns meses, tá? Quem sabe um ano, 2 anos. Mas, assim, é qualidade de vida, né? A gente tem uma expectativa de vida alta. Então é legal que a gente consiga viver bem, né? Sem ser refém de comportamentos que causam prejuízo pra gente. Com certeza. Então, tá aí. De novo, 2 psicólogas tirando de filmes que você nem imagina temas muito relevantes e muito bons. Olha, não dá pra deixar de seguir o nosso canal. Então já aproveita e segue agora. Curte, compartilha com quem você acha que vai gostar. Isso aí. Ativa o sininho e não deixa de comentar também. A gente se vê no próximo vídeo. Até!